Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira de tirar o fôlego do torcedor vascaíno. Uma quarta-feira muito agitada que principalmente nestas últimas horas, ou até mesmo nestes últimos minutos antes de postar esse vídeo aqui no canal, tiveram muitas informações, atletas oferecidos, negociações acontecendo, com o volante uruguaio que hoje é um dos grandes destaques do futebol europeu, nome de seleção inclusive uruguaia. Teve também nesta quarta-feira o primeiro dia de treino do Vasco em solo uruguaio, 2 treinos, um pela parte da manhã, um pela parte da tarde. Teve oficialização de preparador físico, um profissional aí chegando, para a comissão técnica do Vasco. Teve venda de Gabriel Peck pela parte da manhã. Olha, torcedor vascaíno, uma quarta de tirar o fôlego de qualquer um. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante iremos trazer um resumão, porém com muita informação de tudo o que aconteceu nesta quarta-feira. E é o seguinte, às vezes a gente aqui no nosso canal costuma usar a frase, piscou, perdeu. E de fato este Boa Noite Gigante está assim. Se você piscar, vai perder a informação, porque temos muitas novidades a trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Então, antes de começar, até para ser rápido, porque vamos trazer muitas novidades, quero dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão do outro lado acompanhando o nosso canal. Você principalmente, que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, para tudo que você está fazendo agora, já vem aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aí na meta, no objetivo de nesse momento chegar à marca dos 119 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas e faltam pouquíssimas mesmo. Então, se você ainda não é um inscrito, te peço aí, para você vir aqui embaixo, se inscrever. Além de ajudar o nosso crescimento, você também sairá bem, porque você estará inscrito no canal que fala sério, um canal de vascaíno, um canal que fala de Vasco e um canal que te deixa muito bem informado diariamente sobre as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Então, contamos muito com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante, falando sobre São Januário. Nessa tarde de hoje, foi-se dado pelo jornal Lance uma informação de que São Januário estaria interditado através de um laudo feito pelo Corpo de Bombeiros. A partir desse momento, é claro, o torcedor vascaíno ficou preocupado, pois o motivo da interdição seria um risco de queda de acabamento e revestimento da cobertura da curva, que fica ali na arquibancada de São Januário. Tem a arquibancada, aí atrás do gol, tem aquela cruz, para quem não costuma muito ir em São Januário, vou explicar. E aí tem aquela curva bem do lado direito do gol, que dá ali as costas para a arquibancada de São Januário. Aquela curva que fica, organizada do Vasco da Gama, foi-se dado esse lado através do Corpo de Bombeiros e, segundo informação do jornal Lance, seria necessário interditar o caldeirão. Porém, logo em seguida dessa informação, o próprio Vasco da Gama se posicionou. E a informação que temos a trazer aqui a vocês é que não procede essa informação. Foi explicado através do próprio Vasco da Gama, em forma, é claro, de esclarecimento, que através de uma denúncia anônima há algum tempinho atrás, os bombeiros foram acionados, foram de fato a São Januário, interditaram de fato o caldeirão. No entanto, logo após a interdição, o Vasco foi em seguida ao Corpo de Bombeiros, apresentou os laudos do estádio e derrubou essa interdição. Então, nesse momento, São Januário opera normalmente, sem nenhum risco de ter os portões fechados. Então, calma, torcedor vascaíno, tá tudo certo com o nosso caldeirão. São Januário está aberto e, como a gente trouxe aqui a vocês, não há risco nenhum de ter os seus portões fechados, não há risco de interdição. E prosseguindo com o vídeo, vascaíno, porque como a gente trouxe, temos muitas informações para trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante, falar sobre essa quarta-feira, um dia muito agitado, um dia de treinos, um dia de movimentações no mercado, um dia de venda de Gabriel Peck. A gente vai deixar todos vocês muito bem informados sobre isso. E já queremos falar em breve sobre o mercado. Eu quero começar aqui trazendo informações exatamente sobre o mercado do futebol. Pois o goleiro Cadu, que é um cria das categorias de base do Vasco, até o ano passado, inclusive, o titular da posição de goleiro no Sub-20, foi emprestado ao Bangu. O atleta vai disputar esse campeonato carioca vestindo a camisa do clube no Cariocão. Então, de olho, a gente, é claro, deseja também todas as sortes ao cria.
Vasco fazendo uma limpa, né, no seu elenco para esta temporada de 2024. Além disso, falando também sobre Gabriel Peck, temos, é claro, novidades a trazer a vocês. Tá tudo certo nesse momento, apenas trâmites burocráticos separam a venda de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck será o novo reforço do clube inglês. Inclusive, né, a expectativa é que o jogador nem volte ao Rio de Janeiro. Nesse momento, Gabriel Peck está na Granja Comari, em Teresópolis, junto com a seleção brasileira Sub-23 para a disputa do pré-olímpico. Esse pré-olímpico será disputado, né, trazer a informação a vocês, na Venezuela. E a expectativa é que o Peck da Granja Comari vá para a Venezuela, dispute o pré-olímpico com a seleção brasileira e depois já vai diretamente para os Estados Unidos para realizar exames médicos e logo em seguida assinar esse contrato com o Los Angeles Galaxy. A gente não tem informações do tempo de contrato assinado por Gabriel Peck com o clube norte-americano. Informações que temos é que a venda ela é num valor fixo de 50 milhões de reais, com metas que, caso o Gabriel Peck bata, o valor pode chegar a 56 milhões de reais. Esse valor, inclusive, será pago à vista, uma informação muito importante. Para quem acompanha o nosso canal sabe, porque a gente já vem trazendo essa informação a vocês há algum tempinho. O Vasco, quando recebeu essa proposta, colocou, né, algumas condições na mesa. E uma das condições era de receber parte, pelo menos, desse valor à vista. Pelo visto, o Vasco conseguiu muito mais do que apenas uma parte, como o valor todo. Então, todo o valor, os 50 milhões de reais, cairão nos cofres do Vasco da Gama assim que o contrato for assinado. Então, o Vasco terá 50 milhões de reais para usar nessa janela de transferências, como também, é claro, para investir em estrutura, investir em reforços, investir também em pagamento em dívidas, porém 50 milhões de reais seco, liso, caindo aí nos cofres do Gigante da Colina com a venda de Gabriel Peck. Importante também relembrar a vocês que o Vasco ficará com um percentual dos direitos econômicos do jogador. O Vasco detinha 90%, enquanto o próprio Peck tinha 10% do seu passe. O Vasco vendeu 70% e permanecerá com 20% do passe do jogador. Os outros 10% permanecem ainda com Gabriel Peck. Então a gente deseja toda a sorte do mundo ao Cria. A quarta maior venda da história do Vasco da Gama é a venda de Gabriel Peck e a maior compra da história do Los Angeles Galaxy é a compra de Gabriel Peck. Então Cria, né, claro, marcou passagem no Vasco da Gama, vai deixar saudade e a gente deseja toda a sorte do mundo ao jogador que com toda certeza vai se destacar muito vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy no futebol norte-americano. E passando para outro assunto, passando para outra pauta, falar sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje lá no Uruguai, né? Porque foi um dia muito movimentado, um dia de treinos. Pela primeira vez em 2024, o elenco vascaíno foi a campo. Atividade que foi dividida em dois períodos, num período na manhã e outra no período da tarde. No período da manhã, a atividade foi realizada em campo, atividade comandada pelo técnico Ramon Angel Dias, focando principalmente na parte física do elenco. Informações dadas, né? E a gente traz novamente a vocês na parte da tarde, de que Ramon Dias gostou muito da forma com que o elenco se reapresentou nesta pré-temporada. Segundo informações, o elenco está muito bem fisicamente. Lembrando, né, que antes do início dessa pré-temporada, a grande maioria dos jogadores retornaram antes ao Rio de Janeiro para iniciar a preparação de forma particular. Então, os jogadores estão muito focados para essa temporada de 2024 e isso surpreendeu positivamente o técnico argentino Ramon. Porém, mesmo diante disso, mesmo diante, né, dos atletas hoje estarem numa forma física boa, foi realizado um treino na parte da manhã em campo e um treino na parte da tarde na academia. Vasco realizou 2 períodos aí de treino. Além disso, também um dia muito agitado, um dia em que teve um encontro de jovens torcedores uruguaios, vascaínos, crianças que estavam no hotel, tanto com o Medel quanto o Pomita. Lembrando, né, que o Vasco está no Uruguai, o Pomita é um jogador de seleção uruguaia, e o Medel é um atleta que é referência em toda a América do Sul, é um craque do Chile, um ídolo da história do Chile, e é um jogador que faz essa ponte muito grande com torcedores do Uruguai, torcedores da Argentina, e como o Vasco está no Uruguai, o Medel serviu como referência para atender esses pequenos torcedores no treino desta tarde de quarta-feira. O Ramon, inclusive, através de suas redes sociais, fez uma postagem aí colocando, né, feliz em ver esse grupo novamente. Volvimos, ou seja, voltamos. Então, Vascão aí muito preparado, muito focado nessa temporada de 2024 e como o próprio Ramon Dias disse, né, o melhor está por venir, ou seja, o melhor está por vir. É isso que a gente espera do nosso Cruz Maltino. E falando em melhor, né, o torcedor vascaíno quer saber de treino, mas quer saber mesmo sobre reforço. E a gente tem informação para trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Primeiramente, sobre um nome que foi oferecido, e a gente trouxe essa informação na Acorda Vascão de hoje, mas a gente iniciou falando sobre ele no Boa Noite Gigante de ontem, que é o Davi Terans. Terans é um jogador de 29 anos de idade, que hoje pertence ao Puebla, do México. Jogador que foi vendido pelo Atlético Paranaense no meio do ano passado, e chegou ao clube mexicano, porém nesse momento ele não vem sendo utilizado por lá
houve um certo atrito entre o atleta e o técnico do Puebla, e ele nesse momento deseja um retorno ao futebol brasileiro, porém principalmente uma saída, né, do clube no qual hoje ele tem os seus direitos econômicos ligados. Diante disso, o empresário do atleta ofereceu ele a alguns clubes do futebol brasileiro, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, São Paulo e o Vasco da Gama. O nome de Davi Terãs esteve na mesa do Vasco, porém informações dadas nessa tarde de hoje pelo jornalista Matheus Gilbert é que foi prontamente recusado pela diretoria vascaína. O Vasco, né, que hoje tem o diretor executivo Alexandre Matos, teve também como grande responsável o Matos a saída de Davi Terãs do Atlético Paranaense no meio do ano passado. Matos foi responsável pela venda de Terãs ao clube mexicano. Informações dadas é que eles tiveram certo atrito no ano passado, quando o Matos era o responsável pelo futebol do Atlético Paranaense, e isso foi um motivador, inclusive, para a saída do Terãs do clube no meio do ano passado. Porém, esse não foi o motivador nesse momento para o Vasco recusar uma possível chegada de Terãs. O que motivou a não vinda de Terãs ao Vasco, o fato de ele ser prontamente recusado, né, para uma chegada, foi o valor pedido pelo Puebla. O Puebla hoje pede 20 milhões de reais para negociar o atleta. O Vasco achou esse valor muito alto. Além disso, também as condições impostas no contrato foi algo que o Vasco não achou bom, não achou legal. Exatamente por esse motivo as negociações não foram à frente. Então, de fato, teve o nome oferecido, mas o Vasco não se interessou na contratação. Então, página virada. Davi Terãs é um sonho do torcedor vascaíno, mas a informação nesse momento é que não vem, né? E antes que a gente esqueça, porque a gente falou sobre treino, mas esqueceu de trazer essa informação. Hoje, pela parte da tarde, primeira vez que Enzo Nocé, para quem não conhece, Enzo Nocé é um argentino que hoje faz parte da comissão técnica do Vasco da Gama. Ele foi um nome indicado por Ramon Reu Dias. Ramon Dias trabalhou com Enzo Nocé no Pirâmides do Egito, no Libertad também do Paraguai, e agora ele integra a comissão técnica do Vasco. Ele foi um goleiro, esse profissional que hoje faz parte da comissão técnica como, né, preparador de goleiros. Defendeu, quando era ainda um profissional, Gimnasia da Argentina por mais de 10 anos. Defendeu também Banfield e Unión Santa Fé da Argentina. Como preparador de goleiros, teve passagem por Lanús em 2015 e também em 2011. Então, fica ligado aí, o preparador físico, aliás, preparador de goleiros, né, do Vasco da Gama, que substitui Daniel Kriesel, que era o ex-profissional que estava à frente do Gigante da Colina nessa parte de preparação dos nossos goleiros. Então, mudanças fortes feitas, né, por indicação, inclusive, do técnico argentino Ramon Reu Dias. E seguindo, já que falamos sobre Terãs, que foi um nome oferecido, vamos virar a chave e continuar falando sobre nomes oferecidos, que acabamos de ter essa informação agora à noite, minutos antes de iniciar a gravação desse vídeo. Andrés Cubas e Adalberto Carrasquilla, dois nomes que foram oferecidos ao Vasco da Gama. Informações dadas pelo jornalista Christian Moraes é que tanto Andrés Cubas como o Adalberto Carrasquilla foi oferecido ao Cruz Maltino. Informação é que esses dois nomes estão na lista de reforços de Ramon Reu Dias, informações dadas pelo jornalista Christian Moraes, e nesse momento são avaliados internamente pela diretoria vascaína. Porém, mesmo diante disso, nenhuma negociação ainda foi aberta por esses dois nomes, principalmente que esses dois clubes pedem altas cifras por uma saída desses dois atletas. Quem é Andrés Cubas e quem é também Adalberto Carrasquilla? Primeiramente, sobre Andrés Cubas. Andrés Cubas é um jogador de 27 anos de idade, paraguaio, volante, que iniciou a sua carreira no Boca Juniors. Além do Boca, tem passagem também pelo Pescara do Peru. Ele ficou muito tempo, inclusive, no Boca, de 2014 a 2016. Logo após essa passagem pelo Pescara, emprestado pelo Boca, ele voltou à Argentina no ano de 2018. Aí passou por Defensa e Justiça, Talleres de Córdoba, onde teve um grande destaque. Exatamente por esse destaque que teve vestindo a camisa do Talleres, ele foi comprado pelo Nimes da França no ano de 2021. O Nimes o contratou, ele vestiu a camisa desse clube francês durante 2 temporadas e após os destaques também pelo Nimes, foi comprado pelo Vancouver Whitecaps do futebol canadense. Nesse momento ele disputa, né, a MLS, é um dos grandes destaques aí do Vancouver Whitecaps. Informação é que ele tem contrato aí com esse clube até o final de 2026, ou seja, mais 2 anos de contrato. Um atleta que não tem passagens ainda pelo futebol brasileiro. Paraguaio de seleção, inclusive, do Paraguai, tem 18 partidas com a camisa da seleção paraguaia. Além disso, também é Adalberto Carrasquilla, que diferente, né, do volante, Andrés Cubas, o Adalberto Carrasquilla é um meio-campo armador, posição hoje, inclusive, muito carente, né, no Vasco da Gama, um atleta que pode atuar nessa meia central, porém também sabe fazer muito bem o papel de segundo volante. O Andrés Cubas é mais um primeiro volante, né, mais jogador de contenção. 2 posições muito carentes hoje no Vasco, exatamente por esse motivo o mercado, já entendendo, começa a sinalizar nomes à diretoria vascaína.
O Adalberto Carrasquide é um nome de 25 anos de idade, 1,70 m, panamenho. Ele é um atleta da seleção, inclusive, do Panamá, tem 52 jogos com a camisa da seleção do Panamá. Começou a sua carreira no Tauro, do futebol panamenho. Após esse destaque, se transferiu para o Cartagena, do futebol espanhol. Tem mais de 40 jogos com a camisa desse clube, 48 inclusive. E nesse momento, veste a camisa do Houston Dynamo, clube que Sebastião Ferreira era atleta e o Vasco conseguiu empréstimo. Ou seja, há uma boa relação, né, entre Vasco e Houston Dynamo. Pelo Houston Dynamo, o atleta tem mais de 80 partidas jogadas, 6 gols marcados, aliás, 7 gols marcados e 11 assistências. Jogador hoje que é um dos grandes destaques do clube norte-americano, jogador que foi comprado, né, no ano retrasado por 10 milhões de reais junto ao clube espanhol. Ele tem contrato com o Houston Dynamo até o final deste ano, final de 2024, que poderá facilitar as tratativas por ter um contrato menor. Então esses dois nomes hoje estão na mesa da diretoria do Vasco, informações dadas, né, pelo jornalista Cristian Moraes, 2 nomes indicados por Ramon Rio Dias, 2 nomes que estão sendo avaliados internamente, estão lá na lista de reforço. É importante lembrar que o Emiliano Dias, numa fala gigante a gente trouxe a vocês, deu uma entrevista a uma rádio paraguaia e ele confirmou, lembra disso? Se você não viu Fala Gigante, aí ó, tá dando mole, acompanhe todos os vídeos do nosso canal. O Emiliano disse, eu não vou lembrar a frase, mas ela vai aparecer aqui a vocês. Ele disse, o Robert Rojas chegou, né, que ele falou sobre a chegada do Robert Rojas, que é um paraguaio. Ele confirmou, tem mais reforços a caminho e tem paraguaio na lista. Então, é uma boa informação. E a outra, né, que o Vasco trata como prioridade a chegada de um primeiro volante. Não há primeiro volante no elenco. Ou seja, o Vasco trata como prioridade a chegada de um primeiro volante. E além do mais, o próprio Emiliano Dias confirmou que tem reforço a caminho e paraguaios na lista de reforços. Então tudo indica que Adrian Andrés Cubas, o paraguaio de seleção do Paraguai, é um nome que pode estar sim na lista de reforço do Vasco. Aliás, é um nome que pode não, né? Está na lista de reforço do Vasco e pode ser um jogador a caminho da colina histórica. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Emiliano que confirmou essa informação na parte da tarde. Então, abra o olho, fique ligado, porque pode sim ser um nome pintando na colina histórica. E para fechar esse Boa Noite Gigante, falar sobre um craque, sim, craque de bola, uruguaio de 28 anos de idade, iniciou a sua carreira no Peñarol do Uruguai, teve passagens por Boca Juniors e foi comprado pelo Cagliari do futebol italiano, à época por 16 milhões de euros. À época esse valor, né, foi um valor gigantesco, é claro, pago ao Boca, mas nesse momento, trazendo para a cotação atual, 16 milhões de euros são quase 80 milhões de reais. Esse foi o valor pago pelo clube italiano para contratar esse volante uruguaio. Está 5 temporadas no Cagliari, sendo titular absoluto, sendo capitão, um jogador de seleção uruguaia, tem 53 partidas já com a seleção do Uruguai, tem passagem por Copa do Mundo, Copa América, Sul-Americano Sub-20, Copa do Mundo Sub-20, um jogador de muito destaque, um jogador de primeira prateleira do futebol sul-americano. Qual é a situação? Esse atleta tem contrato com o Cagliari até o final, ou aliás, até o meio desse ano, até dia 30 de junho. E esse atleta não quer renovar com o Cagliari e não vai renovar. Informações dadas nessa parte da tarde de hoje, confirmada inclusive pelo empresário do jogador, é que Vasco da Gama e Internacional conversam com o empresário do atleta Nahitan Nendes. A gente não trouxe o nome dele ainda, Nahitan Nendes, que não vai renovar o seu contrato com o clube italiano. Então Vasco e Inter conversam com o empresário do jogador por essa contratação. Informações que o jogador só vai sair do clube, né, quando o vínculo contratual se encerrar no dia 30 de junho, mas é um nome que o Vasco já vem mapeando, já vem conversando para conseguir trazê-lo no meio do ano e quem sabe, né, por que não adiantar o processo e conseguir a sua contratação nesse momento. Jogador importante, jogador, volta a repetir, de primeira prateleira do futebol sul-americano, craque de bola, que está na mira e em negociações com o Vasco da Gama. Então, Vascaíno, a promessa está cumprida, um Boa Noite Gigante ditado, um Boa Noite movimentado, cheio de informações que você, é claro, não poderá perder. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, contamos com a sua inscrição e amanhã não perca, volte para dar uma olhada no Acorda Vascão, que assim como foi o Boa Noite Gigante, com toda certeza também estará imperdível. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!